Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós faremos uma aula especial de resolução de exercícios referentes à nossa primeira aula de termoquímica. Se você ainda não assistiu essa aula, você pode dar uma olhadinha no card e também aqui na descrição tem o link para você entrar na nossa primeira aula de termoquímica, tá bom? E para resolver esses exercícios, eu preparei especialmente para vocês uma lista, tá? Que também vai ser o primeiro link da descrição, onde você pode acessar essa lista, tá lá bonitinho, são mais de 20 exercícios que você pode imprimir ou você pode responder diretamente do seu celular ou do seu computador, tá bom? Só você acessar no link da descrição. Então, eu indico para você que dê uma pausinha agora nessa aula, tente resolver os exercícios sozinho, com muita calma, com muita tranquilidade, e depois venha aqui dar uma olhadinha na resolução, porque vai ter muitas informações extras, muitas coisas interessantes para a gente discutir, beleza? Então vamos lá. E o que a gente vai perceber, pessoal, que os 4 primeiros exercícios são exercícios teóricos, onde eu pergunto algumas definições, onde eu pergunto conversão entre unidades. Então, esses exercícios são mais diretos. Os que eu vou resolver aqui são os exercícios de vestibular, tá bom? Só que se você tiver qualquer dúvida nos primeiros exercícios, você pode dar uma olhadinha na aula anterior ou também você pode deixar um comentário que eu vou te ajudar aí, tá bom? Então, o primeiro exercício que eu vou resolver aqui, que é o exercício 5 da lista, é um exercício da Unesp de 2003, tá bom? Então, vamos ler juntos. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Então, temos 2 processos ali na nossa cozinha. O primeiro deles é gás queimando em uma das bocas do fogão. E o segundo processo é a água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. Com relação a esses processos, o que se pode afirmar? Então, ali, olhando, dando uma olhadinha rápida nas opções, a gente vai perceber que o que a gente tem que dizer é se esses processos, se os dois são exotérmicos, se os dois são endotérmicos, se um é exotérmico e o outro é endotérmico, tá bom? E só relembrando aqui rapidinho, processos exotérmicos são aqueles que liberam calor e processos endotérmicos são aqueles que ocorrem com a absorção de calor, beleza? E para a gente ver isso bem claro, a gente precisa ter algumas palavras aqui que são fundamentais. No primeiro situação, você tem lá um gás queimando. Então, tá realizando ali uma reação de combustão, tá? Que é a reação de queima, a gente também diz que é a reação de combustão. Todas essas reações são reações que ocorrem com liberação de calor, né? Sempre que uma coisa está queimando, se a gente coloca lá a nossa mão próxima, sempre a gente vai ver que tem um aumento de temperatura, e esse aumento de temperatura se deve ao quê? À liberação de calor. Então, a gente já sabe que esse processo 1 está ocorrendo uma reação exotérmica, beleza? E o processo 2? A palavra-chave do processo 2 é a palavra fervendo. Fervendo, o que significa, pessoal? Água fervendo. Significa que ela está indo do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui não é uma reação, efetivamente, é uma mudança de estado físico, certo? E para que isso ocorra, o que precisa? Eu preciso que essa água vai absorver calor. Tá? Quando ela vai absorver calor, as moléculas vão ficar mais agitadas, que vão permitir com que essa água vá para o estado gasoso. Então, se essa água vai absorver calor, estou falando aí de um processo endotérmico. Tá bom? E aqui é bastante interessante que os dois processos são complementares. O gás queimando tá liberando calor e a água está absorvendo esse calor para ferver, para ir para o estado gasoso. Portanto, o primeiro é exotérmico e o segundo processo é endotérmico, que dá para a gente a opção B. Muito bem, certo? Esse é um exercício que trabalha com definição, né, de processos exotérmicos e endotérmicos, e por incrível que pareça, é um tipo de exercício bastante comum em vestibulares. A gente vai ver aqui vários, que pode ser que eles não perguntem como esse exercício diretamente, diga se é exotérmico, diga que é endotérmico, mas pode ser que essa definição esteja em uma das opções ali do exercício, tá bom? Então é importante a gente saber isso. Então, vamos para o próximo exercício, o exercício 6, agora do Enem.
do ano de 2000. Então, o exercício diz o seguinte: ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, também chamados de moringas, ou potes de cerâmica não esmaltada, para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? E aí temos uma série de opções. Primeiro, pessoal, vamos tentar entender esse fenômeno de quando você tem um vasilhame de barro, a água ali dentro ficar com uma temperatura menor, né? Deixar a água mais fresca. O que acontece, pessoal, é que o barro, por ele ser um material poroso, a água, as moléculas de água entram ali dentro, certo? Daquele material poroso, e essas moléculas de água absorvem calor para ir para o estado gasoso, né? A gente acabou de ver que a mudança de estado físico do líquido para gasoso ocorre com a absorção de calor, certo? E aí essas moléculas de água tiram calor da onde? Ali do ambiente do barro e deixa a água no interior com uma temperatura menor, porque a água absorveu esse calor, tá bom? Então, qual a opção aí que nos dá essas informações? Então, vamos ler a opção A. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a temperatura menor que a dele, como se fosse um isopor. Como a gente viu a explicação aqui, isso não ocorre, então não é essa opção, certo? A opção B. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Bom, pessoal, só de usar a palavra poder aqui, né, dá a impressão de algo meio mágico, né? Não há uma explicação em si. Então, essa também não é a opção, beleza? E a letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele, e parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são, assim, resfriadas. Então, olha só, pessoal, aqui tem todas as informações em relação ao fenômeno que a gente explicou. Então, tem a questão da porosidade do barro, certo? Permitindo que ele passe através dele, e parte dessa água evapora, certo? Que é um processo endotérmico, tomando calor, ou seja, absorvendo o calor da moringa e do restante da água, que são, assim, resfriadas. Então, essa é a opção correta. Mas, pessoal, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: aqui nesses exercícios, a gente está aprendendo os conceitos, a gente está tentando se aprofundar nos conceitos. Então, para isso, uma dica que eu dou para vocês é tentar tirar o máximo de informação daquele exercício, né? Então, aqui agora, o objetivo não é que a gente responda rapidamente, porque a gente está treinando para o vestibular. Não, isso é um outro momento, uma outra fase. Agora a gente está tentando entender bem os conceitos. Então, por isso, vamos dar uma olhadinha nas outras respostas, para ver o que a gente pode tirar dali, tá? Então, D. O barro é poroso, isso é uma informação interessante, a gente viu que é verdadeira, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior do que a de dentro. Bom, pessoal, aqui não dá efetivamente uma explicação do motivo disso acontecer, né? Então, essa também não é uma resposta correta, porque não explica o fenômeno que a gente está tentando analisar. Mesmo se isso fosse uma resposta verdadeira, ela não explica o porquê que isso acontece, porque a água de fora está numa temperatura maior. Então, essa também não é uma opção correta. E a letra E diz o seguinte: a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água. Bom, pessoal, esse também não é a resposta correta, porque a gente não observa essa liberação de substâncias higroscópicas, e isso também não ajudaria no processo. Então, essa também não é a resposta correta. Então, a resposta correta desse exercício é a letra C. Vamos para o próximo exercício? Exercício 7 da UFMG de 2002. Ao se sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que, no caso, está em contato com o corpo humano.
O que explica essa sensação de frio? Bom, pessoal, se vocês se recordam da aula passada, eu comentei sobre a questão do álcool em gel. E a mesma coisa acontece aqui na água. O que a gente sabe é que quando a gente sai do banho e você tem uma certa quantidade de água em volta do seu corpo, aquela água vai absorver calor para ir para o estado gasoso, certo? Qual das opções nos fala exatamente isso? Vamos ler juntos, né? A opção A evaporação da água é um processo endotérmico e cede calor ao corpo. Bom, pessoal, a primeira informação é verdadeira. A evaporação da água é um processo exotérmico. Só que ela não cede calor ao corpo. Porque se cedesse calor ao corpo, a gente ia ter a sensação de calor. E a gente está tendo a sensação de frio, de diminuição da temperatura. Né? Então, essa segunda parte não está correta. A letra B. A evaporação da água é um processo endotérmico e retira calor do corpo. Exatamente. Retira calor o quê? Para ir para o estado gasoso. Então, essa de cara já é a resposta correta. Mas, como eu falei, vamos dar uma olhadinha, só uma lida rápida nas outras opções. A evaporação da água é um processo exotérmico e cede calor ao corpo. Bom, se o processo é exotérmico, ele vai ceder calor. Só que o processo de evaporação não é um processo exotérmico, é um processo endotérmico, certo? E na letra D, a evaporação da água é um processo exotérmico, a gente já viu que está errada, e retira calor do corpo, mais errado ainda, correto? Então, letra B. E vamos para o próximo exercício, o exercício 8. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Se vocês estão com dificuldades, estão com algum problema, você tem duas opções. Ou você dá uma olhadinha novamente na aula passada, ou você deixa um comentário aqui com a sua dúvida e assim que eu puder eu vou te responder e te ajudar, tá bom? Então, o exercício 8 de 2016 diz o seguinte: biodigestor é uma espécie de câmara isolada que possibilita a transformação e o aproveitamento de certos detritos orgânicos para a geração de gás e adubo, conhecidos como biogás e biofertilizante. Do ponto de vista ambiental, o biogás constitui uma importante fonte de energia alternativa para a produção de combustível para fogões, motores e geração de energia elétrica. O processo de combustão, olha aqui, essa palavra já é importantíssima para a gente, do principal componente do biogás, o metano, corresponde a... Então, sempre quando a gente está falando de combustão a gente está falando de queima, sempre quando a gente está falando de queima, a gente está falando com uma reação com oxigênio, e sempre que isso acontece com liberação de calor, de muito calor, certo? E essa liberação de calor é um processo exotérmico. Então, já dá logo de cara aí a letra C, uma reação exotérmica, tá bom? Tranquilo, o exercício bem, como eu falei, a gente está percebendo aqui que há vários exercícios onde a definição de processos endo e exotérmicos é bastante evidente e é o que a gente precisa para resolver o exercício, né? A gente está vendo aí vários vestibulares, vários anos, então a gente não pode ter dúvidas em relação a essas definições, tá ok? Vamos para o próximo exercício. Pessoal, agora então o exercício de 2015, que diz o seguinte: analise o esquema que representa o processo de fotossíntese. Então aí do lado, aqui em cima de mim, você tem uma imagem onde você tem uma árvore e ali e um esquema, né, do processo de fotossíntese, está recebendo a luz solar e tudo mais. E o enunciado diz o seguinte: é correto afirmar que a fotossíntese é uma reação, então vamos lá, endotérmica, que produz 2 mols de moléculas de oxigênio, tem várias opções aí. Bom, pessoal, o que a gente precisa lembrar é o seguinte, é que a reação de fotossíntese, ela acontece com o CO2 mais a água, formando glicose mais oxigênio, tá? E esse oxigênio é o que a gente vai usar para respiração, como vocês podem dar uma olhadinha aí no esquema. Se você der uma olhadinha, todas as respostas perguntam basicamente duas coisas. Primeiro, sobre a questão se é uma reação endotérmica
ou exotérmica, e depois uma relação estequiométrica da reação da fotossíntese. Então são duas coisas que a gente tem que analisar aí. Para isso, vamos fazer juntos aqui como que é a reação da fotossíntese. A reação a gente sabe o quê? Que é as plantas usam o CO2 mais a água para formar o que, pessoal? Para formar glicose, e se você não lembrasse a fórmula da glicose, não tem problema, porque no esqueminha da imagem você tinha essa informação. Então, é C6H12O6 mais oxigênio, que é O2. Aí, pessoal, o que a gente vai ter que fazer é balancear essa equação para saber a relação estequiométrica entre o oxigênio e o gás carbônico. Olhando aqui a essa equação e fazendo o balanceamento por tentativa e erro, o que a gente vai perceber que o primeiro cara que a gente pode balancear aqui é o carbono. O carbono a gente tem um carbono nos reagentes e temos 6 carbonos nos produtos. Então, para igualar isso, a gente precisa o quê? Colocar 6 aqui. Pessoal, se vocês estão com problemas com exercícios, com problemas de balanceamento e estequiometria de reação, vocês podem deixar o comentário que eu ajudo vocês e eu prometo logo em breve fazer uma videoaula sobre isso, beleza? E aí, depois, o que a gente vai fazer, pessoal? O próximo que a gente vai balancear aqui é o hidrogênio. Nos reagentes nós temos 2 átomos de hidrogênio e nos produtos a gente tem 12 átomos de hidrogênio. Para igualar isso, eu tenho que multiplicar a molécula de água por 6 também, certo? E agora o único que vai ficar faltando é o oxigênio. Nos reagentes a gente tem quantos? 2 que multiplica 6, temos 12, mais 6 da molécula de água, 18, certo? E aqui, quantos a gente tem? A gente tem 6 aqui e mais 2 aqui. Para igualar isso, pessoal, para igualar os reagentes com os produtos, a gente coloca um 6 aqui, e agora a gente vai ter 6 da glicose com 12 do oxigênio, 18 também. Então, nós temos 18 átomos de oxigênio nos reagentes e 18 átomos de oxigênio nos produtos, tá bom? Outra coisa que a gente tem que lembrar aí, que é bastante importante, pessoal, é que o processo de fotossíntese ocorre com a absorção de calor, certo? As plantas absorvem a energia térmica da luz solar e isso é um processo, então, endotérmico, tá bom? Então, nisso a gente já tem aí algumas possibilidades. A gente sabe que a resposta ou vai ser a letra A, ou a letra B, ou a letra C, certo? E outra coisa que é interessante, qual que é a relação entre moléculas de oxigênio e as moléculas de CO2? A gente vai perceber que a cada 6 moléculas de CO2, a gente vai produzir 6 moléculas de oxigênio. Então, essa é uma relação de 1 para 1. Se 6 moléculas de CO2 produzem 6 moléculas de oxigênio, uma molécula de CO2 vai produzir uma molécula de oxigênio. Isso vai dar para a gente a resposta na letra C. Então, é um processo endotérmico que produz 1 mol de moléculas de oxigênio para cada mol de moléculas de gás carbônico consumidos. Correto? Então, vamos para o próximo exercício. E nesse exercício, o exercício da UFRRJ de 2018. Então, vamos ler juntos. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para uso industrial e doméstico, nos transportes e etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia sob a forma de calor, denominados, respectivamente, como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir, o gráfico está aqui em cima de mim, e assinale a alternativa
correta. Agora, pessoal, esse é um exercício que envolve os diagramas de entalpia. E aí você já sabe, é esse tipo de exercício molezinha. Se você sabe que a seta aqui está apontada para baixo, certo? Significa o quê? Que os produtos perderam calor. Então, eles liberaram calor. Se você perde, então o ΔH é negativo. Isso corresponde a uma reação exotérmica, tá bom? Então, logo de cara, molezinha, você sabe então que a resposta é a letra B. O gráfico representa uma reação exotérmica. Por quê? Porque a setinha está apontada para baixo, significa que liberou calor, tá? Se liberou calor, então é uma reação exotérmica. Outra forma de analisar é que a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Então, para onde que foi essa entalpia? Essa quantidade de calor foi liberada, tá bom? Se você quiser dar uma olhadinha nas outras opções, a letra A diz: o gráfico representa uma reação endotérmica. Não, são contraditórias, né? Então não pode ser. A gente já falou que é exotérmico, não pode falar que é endotérmico também, tá bom? E na letra C, a entalpia dos reagentes é igual à dos produtos. Não é verdade, né, pessoal? Porque se isso tivesse acontecendo, aqui a entalpia dos reagentes, o gráfico ia ser uma linha, uma constante, não ia mudar, tá bom? Letra D, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Não, né? Porque se isso fosse acontecer, ele teria que absorver energia e seria um processo endotérmico, tá? E por último, a variação da entalpia é maior que zero. A gente viu aqui, né? Se a setinha está virada para baixo, apontada para baixo, você perdeu. Então, a ΔH é negativo, tá bom? Vamos para o próximo exercício, exercício 11 de 2006 da Unimontes. Então, o diagrama de entalpia a seguir representa os calores envolvidos na reação de obtenção de dois óxidos de cobre a partir deste metal e do oxigênio. Analisando-se esse diagrama, a variação de entalpia, ΔH, tem uma bolinha aí que a gente vai ver nas próximas aulas. Isso quer dizer que está no estado padrão, e a gente vai ver o que significa isso já já. O ΔH em kJ para a reação, aí tem a reação aí, é igual a... Bom, pessoal, nesse exercício, a gente vai ter que dar uma olhadinha e uma analisada nesse diagrama aí. O que a gente percebe, pessoal? Esse é bastante interessante porque ele tem várias reações aí interessantes. Ó, olhando aqui a reação que eu quero descobrir, a variação de entalpia, é o quê? É o óxido de cobre 1 mais oxigênio formando o óxido de cobre 2. Beleza? Se você não sabe sobre a nomenclatura de óxidos, você pode perguntar aqui nos comentários. Ou eu também prometo que será uma das aulas que eu gravarei aqui em breve, certo? Então, olha só, eu quero descobrir, olhando nesse diagrama aqui, qual o valor? Eu quero sair do óxido de cobre 1, Cu2O, mais meio de oxigênio para formar 2CuO, certo? Então, eu quero o valor correspondente a essa setinha aqui, beleza? Então, qual que é o problema desse exercício? O problema que eu tenho aqui, o valor dessa reação de cobre mais oxigênio formando o óxido de cobre 2, certo? E tenho essa reação do cobre mais oxigênio formando o óxido de cobre 1 mais meio de O2, certo? Então, eu tenho que descobrir esse valor de ΔH aqui. Correto? Uma coisa para reparar é que o seguinte, como a setinha que eu fiz aqui está apontada para baixo, isso significa necessariamente que vai ocorrer com liberação de calor, tá? Então vai ser um processo exotérmico. Se vai ser um processo exotérmico, isso significa que o valor de ΔH vai ser negativo, setinha para baixo. Com isso, a gente já pode excluir a opção A e excluir a opção D. Tá? E agora você aumentou aí a sua chance de acertar para 50%, beleza? Bom, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui, então, é agora descobrir. Repara o seguinte, ó, toda essa cetona aqui corresponde a uma variação de entalpia de 310 kJ. E essa setinha
aqui, ela é um valor menor. Olhando, analisando pelo gráfico, a gente já consegue perceber que ele é um valor menor. Isso já nos indica que provavelmente a resposta é a letra C, certo? Só que aqui a gente tem que responder com firmeza, porque nós estamos falando de uma ciência exata. Então não pode ser assim um palpite, né? Ah, eu fiz uma análise no gráfico. Como é que a gente vai resolver isso efetivamente? O que a gente vai perceber, pessoal, é que esse valor de ΔH aqui corresponde à diferença entre o valor dessa entalpia aqui e dessa entalpia aqui. Vou chamar aqui de ΔH2 e ΔH1. Então, esse ΔH que eu quero encontrar vai ser a diferença entre esses dois valores de ΔH, beleza? Então, como que eu vou fazer isso, pessoal? Vou responder aqui. Se você tiver o ΔH que eu quero encontrar, é o que? É a diferença entre os dois. Então, é o maior menos o menor. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma jogadinha de sinais que vai ficar como? Menos 310 mais 169, tá? Esse valor de ΔH aqui, fazendo as continhas, dá sim 141. E o sinal, pessoal, sempre lembra o seguinte, sempre pense em dinheiro que você não vai errar. Se você tem 310 negativo, se você está devendo 310 reais e você pagou, você foi lá, você tem 169 reais, o que era maior? Sua dívida ou a quantidade de dinheiro que você tem? A sua dívida era maior, então você vai continuar devendo, por isso que esse valor é negativo. Então, agora a gente pode afirmar que a resposta correta é a letra C, menos 141. O que, pessoal? Quilojoules, porque ele informou para a gente que o valor de ΔH estava em quilojoule. Tá bom? Vamos para o próximo exercício, o exercício 12 de 2017, que diz o seguinte, pessoal. Observe o diagrama de energia de um processo químico. É esse que está aqui em cima. É correto afirmar que esse processo é. Então vamos lá, pessoal. Aqui está um pouquinho mais complicado, mas pouca coisa, porque não tem a setinha que eu tanto venho falando aqui. Só que a gente pode descobrir facilmente. Por quê, pessoal? A setinha sempre vai dos reagentes para os produtos, certo? Então aqui a gente sabe que qual vai ser a direção da nossa setinha. Então, ó, sempre dos reagentes para o produto, né? Sempre do começo para o final. Então, a setinha vai ser apontada para cima, beleza? Porque embaixo estão os reagentes e em cima estão os produtos. Se eu sei que a setinha está para cima, eu já sei logo de cara que vai absorver calor, vai precisar ganhar calor para aumentar, certo? Então, esse necessariamente vai ser um processo endotérmico. Tá? Se é um processo endotérmico, isso quer dizer que o ΔH vai ser positivo. Isso já faz com que a gente exclua algumas opções aí. Por exemplo, a opção A, porque diz que é exotérmico, a gente já pode excluir. E o que mais? A opção D, exotérmico, e a opção E, exotérmico também. Por quê? Porque a gente sabe que aqui a nossa reação vai ser um processo endotérmico. Resta saber se o ΔH vai ser mais 570 kJ, que seria a letra B, ou mais 30 kJ, que seria a letra C. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Olhando aqui o nosso eixo do Y, que fala em relação aos valores de entalpia. Então, olha só, o que a gente tem que tomar cuidado aqui é em relação aos valores e aos sinais. Por quê, pessoal? Porque significa o seguinte, ó, aqui são valores positivos e aqui são valores negativos. Então, significa que o zero está aqui mais ou menos do meio, correto? Então, essa setinha vai ter o valor de 270 até 300. Então, vai ter como se fosse uma primeira parte aqui, que vai de menos 270 a zero. Quanto que vale? Qual é o tamanho?
270, mais esse tamanho aqui, que é 300. Então, vai ser 300 mais 270. Então, a gente sabe que a opção correta é a letra B. Outra forma de fazer isso também, pessoal, é lembrar, né, que o valor de ΔH, o que é? É a entalpia dos produtos, que é o final, menos a entalpia dos reagentes, que é o inicial. Como que vai ficar isso aqui, pessoal? ΔH é igual. Qual que é a entalpia dos produtos? É 300, aqui, certo? Menos a entalpia dos reagentes. Ó, aqui existe esse menos da fórmula e a entalpia dos reagentes é menos 270. Então, eu tenho que colocar 2 vezes. Tá certo? Então, o valor de ΔH aqui vai ser igual 300 menos com menos mais 300 mais 270, que corresponde a quanto? Mais 570, o quê? Quilojoule. Beleza? Então, com isso, eu confirmo que a resposta correta é a letra B, endotérmico, pois ocorre com a absorção de calor com ΔH igual a mais 570 quilojoules. A gente também saberia que a letra C está incorreta, porque ela diz que o processo é endotérmico, pois ocorre liberação, tá? Então, isso aqui está completamente errada e a letra B está correta. Vamos para o exercício número 13. Exercício bem longão, mas muito tranquilo para resolver. Então, você tem ali o exercício de 2017. Bactérias nitrificantes formam um grupo de bactérias aeróbias que usam produtos químicos inorgânicos como uma fonte de energia. São micro-organismos importantes no ciclo do nitrogênio como conversores de amônia do solo para nitratos, compostos utilizáveis por plantas. O processo de nitrificação requer a mediação de 2 grupos distintos: bactérias que convertem a amônia em nitritos e bactérias que convertem nitritos em nitratos. E aí tem todos os nomes aí para a gente dar uma olhadinha. Na agricultura, a irrigação com soluções diluídas de amônia resulta em um aumento de nitratos do solo através da ação de bactérias nitrificantes. Então, esse é um textinho aí que foi adaptado para esse exercício. E aí, na sequência, ele diz: as equações que representam o processo de nitrificação estão representadas a seguir. Então, a primeira reação e a segunda reação. A equação 1, aí ele pergunta para a gente, né? A equação 1 é uma reação, o quê? Isotérmica, exotérmica, endotérmica. E aí ele vai perguntar, ou seja, possui ΔH, o quê? Igual a 0, maior que 0, menor que 0. Então, ele pede para a gente completar essas lacunas. Perceba o seguinte, então vamos analisar as duas reações aí. As duas, você tem aqui a energia colocada sempre como se fosse um produto da reação. Se é um produto da reação, isso significa que está sendo liberado. Se está sendo liberado, isso significa que a reação é exotérmica. Se essa reação é exotérmica, isso quer dizer que o ΔH vai ser menor do que 0, tá bom? Só lembrando, né, pessoal, esse símbolozinho aqui, de maior ou menor, se você tem dificuldade, eu costumo pensar da seguinte maneira. Então, vamos supor que você tem aqui 30 e você tenha 4, certo? Eu sempre costumo pensar da seguinte forma: se eu tiver um lanchinho ou se eu tiver um lanchão, eu vou acabar preferindo o lanche maior. Então aqui, quem que é maior? É o 30 ou o 4? O 30, lógico que é maior. Então a boca vai estar voltado para o 30, tá? Isso significa que o 30 é maior que 4. Imagina, né, que esse símbolozinho é como se fosse uma boca. Pode até fazer os dentes assim, né? Fazer uma língua. Horrível, mas eu acho que você entendeu, certo? Se eu tiver, por exemplo, o caso contrário aqui, o 16, claro que é maior do que o 7, então a boca vai estar voltada para o 16. Então significa que o 7 é menor que 16, tá? Então voltando aqui no nosso exemplo, ó, o 0 é maior que o ΔH. Então o ΔH é menor que 0, por isso que é negativo. Tá bom? Então,
Como que fica então? A reação 1 é uma reação, o quê? Exotérmica, então exclui a primeira, exclui a letra C e exclui a letra E, certo? Liberando calor, né? Ou possui o ΔH, o que? Menor que zero. Então aqui a resposta correta é a letra B, correto? Vamos para o próximo exercício, o exercício 14, o exercício de 2009, que diz o seguinte, pessoal: o sal de cozinha em contato com a água, mesmo na forma de gelo, tende a se dissolver. Essa dissolução é um processo endotérmico, então guarda aí, é um processo que vai absorver calor. Isto é, exige uma quantidade de energia para se concretizar. A temperatura da mistura pode chegar a menos 18 graus Celsius e, em 5 minutos, seu isopor será capaz de fazer por sua latinha de cerveja o que o freezer faria em 15 minutos. Tá? Assinale a opção que contém o gráfico que representa o processo endotérmico em uma reação química. Então, você lembra, né, pessoal? Se o processo é endotérmico, isso significa que o ΔH vai ser positivo, significa que vai absorver calor. Quando absorve calor, os produtos vão ter uma entalpia maior. Então, o gráfico vai ser mais ou menos da seguinte forma. Vai ter esse esboço aqui, certo? Qual que é a opção que traz um esboço similar a essa? E aí, olha só, tem uma pegadinha aqui, tá bom? Que a letra B e a letra D estão bem parecidos com o nosso esboço. A diferença é a setinha. Olha só, na letra B a setinha está apontada para baixo, tá? E vira uma super confusão aqui. A letra D já não. Você tem aqui os reagentes, aqui os produtos e aqui o caminho da reação. Começa com reagentes, absorve calor e chega aos produtos. E agora vocês perceberam o meu super sotaque do interior de São Paulo, absorve calor, certo? E então a resposta correta é a letra D, certo? Então um exercício bem tranquilo para a gente ver aí a questão dos diagramas de entalpia. Pessoal, próximo exercício, exercício 15 de 2007 da PUC, que diz o seguinte: o carvão, C, que vem de carbono, sofre combustão, então essa daqui já é uma palavra importante para a gente, em presença de gás oxigênio. Dependendo da quantidade de comburente, ou seja, da quantidade de oxigênio disponível, a combustão será incompleta, com formação de monóxido de carbono, ou completa com formação de dióxido de carbono. O diagrama de energia que melhor representa a entalpia dos reagentes e produtos das referidas combustões é. Então, pessoal, a gente tem aí os diagramas e a gente tem que saber qual deles representa as reações de combustão incompleta e completa. Então, para que a gente resolva esse exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar quais são essas reações. Então, eu vou colocar aqui para vocês. A reação incompleta vai ser carbono mais oxigênio, formando monóxido de carbono. Então, monóxido, um oxigênio com carbono é o nosso CO. E aí, só para balancear, a gente coloca um meio aqui, porque aí vai ficar meio de O2, que é um oxigênio, e aqui você vai ter um oxigênio também. Essa daqui vai ser a nossa primeira reação, que é a reação de combustão incompleta. E na reação completa, como vai ser, pessoal? Combustão completa vai ser carbono mais oxigênio, agora formando o dióxido de carbono, ou seja, o CO2, tá bom? Então aqui, essa segunda reação vai ser a reação de combustão completa. Pessoal, como que vai ser então o diagrama de entalpia dessas reações? A gente está falando dos dois casos de uma reação de queima, de combustão, de reação com oxigênio. Então, necessariamente, as duas vão ser reações que liberam calor. Se liberam calor, isso quer dizer que a nossa setinha vai estar apontada para baixo, porque perdeu calor, liberou
calor, certo? A reação completa vai liberar uma maior quantidade de calor. E qual desses diagramas representa isso para a gente? Então, aqui a letra A não é, certo? A letra B, você tem aqui as duas reações, só que no caso, a primeira, a que tem maior liberação de calor, ou seja, a que tem a maior setinha aqui, é a reação incompleta, tá? Reação de combustão incompleta, então não é a correta, certo? A letra C, as duas são endotérmicas, aqui uma endotérmica e outra exotérmica, e a resposta correta é a letra C, tá bom? Só lembrando aqui, pessoal, deixa eu mudar a cor aqui para você, que você pode estar se perguntando, professor, mas a reação aqui que está falando é C mais O2, dando CO mais meio de O2. É só uma outra forma de balancear a equação. Em vez de colocar meio de O2 aqui, tá? Eu posso escrever ela também da seguinte forma, né? Opa, apagar aqui, dando uma setinha, formando CO mais meio de O2, certo? Essa é uma outra forma de reescrever a mesma reação 1, só que agora para ficar mais simples ali na hora que você coloca no nosso diagrama. Então a resposta correta é a letra E, porque mostra que as duas são exotérmicas, sendo que a combustão completa ela libera mais calor. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. O exercício 16, o exercício da Unicamp de 2015, diz o seguinte: Hot Pack e Cold Pack são dispositivos que permitem, respectivamente, aquecer ou resfriar objetos rapidamente e nas mais diversas situações. Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo quando eles são acionados. Dois processos bastante utilizados nestes dispositivos e suas respectivas energias estão esquematizados nas equações 1 e 2 representadas a seguir. Então você tem aqui o primeiro, nitrato de amônio reagindo com água, certo? E o segundo, você tem o cloreto de cálcio também reagindo com água, né, ionizando, e aí você tem os valores de ΔH aí. E aqui só falando que é o processo 1 e o processo 2. De acordo com a notação química, pode-se afirmar que as equações 1 e 2 representam processos de... Então, pessoal, vamos olhar aqui. O que a gente tem que perceber é que o primeiro aqui, a reação 1, ΔH, aqui vai ser o valor positivo. Isso significa que vai absorver calor. Se vai absorver calor, a sensação que a gente vai ter é de diminuição da temperatura, certo? Então, esse daqui vai ser o nosso Cold Pack, certo? E no caso 2, no segundo caso, você vai perceber que aqui o valor é negativo. Se é negativo, ele vai liberar calor. Então, a sensação térmica que a gente vai ter vai liberar esse calor para o ambiente. Vai ficar com uma temperatura maior. Então, esse daqui vai ser o nosso Hot Pack. Certo? Isso dá pra gente, lembrando, né, pessoal, que nesse caso aqui, a gente tem um sal, né, nas duas reações, que está sendo ionizado, tá? Dissociando. Então, é uma reação de dissolução, tá? As reações de diluição, como no exercício C e D, é quando você tem uma solução mais concentrada, que você adiciona o solvente para diluir. Não é o caso que está acontecendo ali. Sem um sal, você está colocando água e ele está se dissolvendo. Então, a resposta correta é a letra B, dissolução, sendo a equação 1 para o Cold Pack e a equação 2 para um Hot Pack. Correto? E vamos então para o próximo exercício, o exercício 17 de 2014, que diz o seguinte: normalmente uma reação química libera ou absorve calor. Esse processo é representado no seguinte diagrama, considerando uma reação específica. Então, você tem lá a reação. Com relação a esse processo, assinale a equação química correta. Muito bem, pessoal. Olha só, aqui tem várias informações interessantes. Primeiro, tem a setinha voltada para baixo, que já diz que isso daqui vai ser uma reação exotérmica.
tá? E ele mesmo já falou aqui porque vai ser calor liberado, tá bom? Então, se esse calor vai ser liberado, né, o processo vai vir. Aqui serão os reagentes e aqui serão os produtos, tá bom? Então, como que a gente pode escrever isso? A gente pode escrever isso da seguinte maneira, né? Então, o H2, o reagente H2 mais meio de O2 formando H2O. É sempre importante, pessoal, colocar os estados de agregação quando você escreve uma reação. Aqui, por uma questão de espaço, eu não coloquei, mas é sempre importante, principalmente em reações termoquímicas, colocar aqui o estado de agregação. Então, esse hidrogênio está no estado gasoso, esse oxigênio está no estado gasoso e a água está no estado líquido, porque isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente vê os exercícios de lei de Hess, tá bom? Porque pode ser que dê uma pequena confusão se você não colocar o estado de agregação nesse tipo de exercício, tá bom? Aqui, nesse exercício, por uma questão de simplificação, eu acabei não colocando, tá bom? E na frente eu posso colocar o valor de ΔH igual a 68,3 quilocaloria. Como eu sei que é calor liberado, que a reação é exotérmica, esse valor é negativo, tá bom? Então essa é uma das maneiras que eu posso escrever essa reação, ou eu também posso colocar este valor aqui como se fosse um produto da minha reação. Lembra, quando eu coloco dentro da reação, eu não preciso colocar o sinal, tá bom? Isso vai mostrar para a gente, pessoal, que a resposta correta é a letra D. Você tem o hidrogênio mais meio de oxigênio, formando água líquida, mais 68,3 quilocalorias de energia liberada, tá bom? Por que os outros estão incorretos? Vamos dar uma olhadinha, só mudar a cor aqui. O primeiro, você tem hidrogênio mais oxigênio, formando H2O menos 68,3 calorias. Mas espera aí, Felipe, você não falou que aqui o valor é negativo? Isso, o valor é negativo, mas quando a gente coloca separado, a gente coloca ΔH é igual. Quando a gente coloca dentro da nossa reação, o correto é sempre colocar mais. Por isso que essa resposta está incorreta. E a B, pessoal? A B está incorreta por dois motivos. Primeiro, porque ela coloca a quantidade de calor dentro da reação, só que ela coloca nos reagentes, então isso já está errado, porque a reação seria endotérmica, e coloca com sinal negativo. Né? Se eu coloquei a quantidade de calor dentro da reação, necessariamente eu tinha que colocar positivo. Mas como ela está nos reagentes, isso me diria que a reação é endotérmica. Por isso que essa está errada também. E na letra C, pessoal? A letra C, olha só, tá bonito, né? Tem aqui positivo, tá como produto, tá tudo certinho. Qual que é o problema? O problema é que ela está invertendo aqui. O que é produto, ela foi colocado como reagente, e o que é reagente foi colocado como produto. Então tá invertido, por isso que a resposta correta é a letra D. Certo? E então o próximo exercício 18, exercício de 2013, que diz o seguinte: observe o gráfico de entalpia abaixo, obtido por meio de experimentos realizados no estado padrão. Como eu falei, o estado padrão eu vou explicar um pouquinho para vocês nas próximas aulas. Então fique de olho aí no canal que logo eu dou uma aula explicando bonitinho o que significa esse estado padrão ou aquele ΔH com aquela bolinha que a gente viu nos exercícios passados, tá bom? Então você tem aí o nosso diagrama de entalpia. Com base em seus conhecimentos de termoquímica e nas informações do gráfico acima, a equação termoquímica incorreta representada é... E aí tem várias em reações e com seus respectivos valores de entalpia. Bom, pessoal, como eu falei, aqui a gente quer extrair o máximo do nosso exercício. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha aí mais detalhada nesses valores aí. Aqui eu já coloquei para vocês, a gente poderia calcular o seguinte, pessoal. Se eu tenho aqui a reação do carbono grafite
mais oxigênio, formando CO2. Eu estou indo para baixo, certo? Então isso daqui vai ser uma reação exotérmica e onde vai ser liberado de 0 a 394, então vai ser liberado 394 kJ por mol, certo? Agora, se eu vou da reação de carbono, grafite mais oxigênio para formar CO mais meio de O2, agora a minha setinha é essa daqui. Eu vou só liberar quanto, pessoal? 110 kJ por mol, que é a diferença de 0 a menos 110. Tá bom? E agora, pessoal, se eu for de CO mais meio de oxigênio para formar CO2, a quantidade de calor que eu vou liberar é 284 kJ por mol, portanto, o valor de ΔH vai ser menos 284, que é a diferença de 110 para 394. Tá bom? Eu fiz esses valores pensando se as reações forem exotérmicas, mas eu também posso pensar nos processos contrários. Se eu tiver, por exemplo, deixa eu até mudar a cor aqui. Se eu tiver, por exemplo, CO2 e eu quero fazer uma reação de CO2 formando CO mais meio de oxigênio. Agora, pessoal, esse processo é um processo endotérmico, que é o contrário, e onde vai ter que absorver 284 kJ por mol, certo? Então, é representado por essa setinha aqui. E os mesmos raciocínios mostram para a gente que se eu tiver CO2 para formar carbono, grafite mais oxigênio, então eu vou ter que absorver toda essa quantidade de calor aqui, que corresponde a 394 kJ, tá bom? E se eu quiser ir do CO mais meio de O2 para formar carbono, grafite mais oxigênio, eu vou absorver somente 110 kJ por mol para que essa reação aconteça, tá bom? Então, eu coloquei aqui todas essas informações, como eu falei, para a gente extrair o máximo de conhecimento que a gente tem nesse exercício. E agora, com essas informações, a gente já consegue dizer aí qual é a resposta correta. Porque ele diz o seguinte no enunciado: com base em seus conhecimentos de termoquímica e nas informações do gráfico acima, a equação termoquímica correta representada é. Então vamos lá, pessoal. Olha só. A primeira reação: CO2 formando carbono, grafite mais oxigênio. Então, ó, pessoal, eu estou saindo daqui, certo? Para formar carbono, grafite mais oxigênio. Então, eu tenho que ir até aqui em cima. Então, para que isso aconteça, eu precisei, ó, a setinha, estou indo de baixo para cima, né? Porque aqui é o meu reagente e aqui é o meu produto. Para que isso aconteça, eu preciso absorver 394 kJ. Então, essa daqui está, o que, pessoal? Está correta. E o que eu quero encontrar é a resposta incorreta. Então, vamos ver a próxima. Agora, pessoal, é CO mais meio de O2 formando CO2. Então, eu estou saindo daqui do meio, certo? Indo para onde? Para CO2. Então, eu estou pensando nessa setinha vermelha aqui, certo? Se essa setinha vermelha é para baixo, a reação é exotérmica, liberando 284 kJ por mol. Ela está correta também, certo? E a letra C, pessoal? A letra C, eu estou saindo do carbono, grafite para formar CO. Então, esse daqui é um processo exotérmico, que eu estou indo aqui de cima para baixo. E olha lá, está falando aqui que é um processo endotérmico, positivo, tá bom? Então, essa daqui está incorreta e é essa, então, a resposta que a gente queria encontrar. Vamos dar uma olhadinha se as outras estão corretas, só para a gente ter certeza. A letra D diz o seguinte: CO2, né? Então eu vou sair daqui para formar CO mais meio de O2. Então eu vou ter que usar essa setinha aqui, que é igual a positivo mais 284. Então ele está correta também. E por último, carbono, grafite mais oxigênio formando CO2. Então eu estou pensando, começando aqui em cima e descendo lá embaixo, uma reação exotérmica, libera quanto de calor?
394 kJ. Então, essa também está correta. Então, com isso, a gente confirma que a resposta incorreta, que é a que a gente quer encontrar, é a letra C. Tá bom? Então, muito bem. Vamos para o exercício 19, um exercício bastante interessante da FUVEST de 2007, que diz o seguinte: a dissolução de um sal em água pode ocorrer com liberação de calor, absorção de calor ou sem efeito térmico. Conhecidos os valores envolvidos nas transformações mostradas no diagrama que segue, é possível calcular o calor da dissolução de cloreto de sódio sólido em água, produzindo Na+ aquoso e Cl- aquoso também. Com os dados fornecidos, pode-se afirmar que a dissolução de 1 mol desse sal é o quê? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso diagrama que está aqui em cima. A gente vai perceber o seguinte, pessoal, olha só que interessante. Aqui, para você sair do NaCl, certo? Formando Na+, mais Cl menos gasoso, eu vou precisar o quê? Absorver, o NaCl vai absorver 766 kJ por mol, certo? E para que eu consiga do Na+, mais Cl-, os dois gasosos, para que eles irem para o estado aquoso, isso vai liberar 760 kJ. Então, o que eu quero descobrir, pessoal, é somente saindo daqui, certo? Do NaCl sólido, produzindo Na+ aquoso mais Cl- aquoso, tá? Então, eu quero descobrir esse valor de ΔH aqui desse processo de dissolução. Olha só que interessante. Aqui eu já observo claramente que a setinha está voltada para cima, então necessariamente esse processo vai ser endotérmico, tá bom? E quanto que vai absorver aqui? Essa setinha vai ser de quanto? Vai ser da diferença entre esses dois processos. Se aqui ele vai absorver 766 kJ e aqui ele vai liberar 760 kJ, essa diferença vai corresponder a quanto? A 6 kJ por mol, certo? Então isso mostra para a gente que a reação vai ser pouco endotérmica e envolvendo menos de 10 kJ por mol. Isso nos dá para a gente a letra E, é pouco endotérmica, envolvendo menos de 10 kJ por mol, certo? Um exercício bem interessante, certo? E indo para o exercício 20 do Enem de 2016, que diz assim: atualmente, os soldados em campo, seja em treinamento ou em combate, podem aquecer suas refeições prontas e embaladas em bolsas plásticas, utilizando aquecedores químicos sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existe magnésio metálico em pó e quando o soldado quer aquecer a comida, ele coloca água dentro da bolsa, promovendo a reação descrita pela equação química, e aí tem a equação, certo? O aquecimento dentro da bolsa ocorre por causa da... Bom, pessoal, aqui tem duas coisas importantes. A gente vai ter que lembrar primeiro da oxidação do magnésio, mas ainda nós não vimos reações de oxirredução. Então eu vou adiantar para vocês que essa reação aí de magnésio é a oxidação de magnésio que vocês estão vendo aí em cima. Não se preocupem que a gente vai ver esse conteúdo com mais detalhes para frente. O mais importante para a gente agora, nesse momento aqui, é observar o que, pessoal? É observar que você tem aqui a 350 kJ que estão como na forma de produto, certo? Se ele está sendo produto, então isso daqui significa que ele está sendo liberado. Se ele está sendo liberado, significa que essa reação é exotérmica. Isso é claro, né, pessoal? Para você aquecer o alimento, você precisa liberar esse calor para o alimento. Então a gente sabe, né, pela minha dica, que aqui vai ser uma oxidação do magnésio, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não precisa se preocupar. E a gente também sabe que essa reação é uma reação exotérmica. Isso dá para a gente a letra B, que mostra que o aquecimento dentro da bolsa ocorre por causa da oxidação sofrida pelo magnésio, que é uma reação exotérmica.
tá bom? Então fica aí a dica, esperando um pouquinho para depois a gente falar um pouquinho sobre reações de oxirredução. Pessoal, e por fim, um exercício muito parecido com o anterior, só que agora é um exercício da Universidade Estadual de Ponta Grossa de 2012, certo? Ele é um exercício bastante peculiar, apesar de ser bem parecido com o que a gente fez anteriormente. Ele diz o seguinte: durante a Guerra do Golfo, os soldados aqueciam seus alimentos utilizando-se recipientes de plástico que continham magnésio metálico. Para que houvesse o aquecimento, pequenas quantidades de água eram adicionadas ao magnésio, produzindo hidróxido de magnésio e hidrogênio. O diagrama da entalpia dessa reação é mostrado na figura abaixo, que na verdade ela está aqui em cima de mim. Com relação a esse diagrama, assinale o que for correto. E aqui é bem interessante, pessoal, que existe já há bastante tempo a tradição de que alguns vestibulares no Sul utilizam esse esquema de somatória. Se você nunca fez exercícios desse tipo, vale bastante a pena fazer, mesmo que você vá prestar só FUVEST, só o Enem, é importante fazer esse tipo de exercício para treinar, porque ele exige uma forma de raciocínio um pouquinho diferente, tá bom? Como que funciona? Ele vai ter aí, para vocês vão observar, vários itens enumerados. A gente tem que pegar as alternativas corretas e somar o valor e a resposta final vai ser a somatória desses valores. Bom, e para resolver isso, pessoal, a gente já percebe logo de cara. O diagrama, olha só, aqui você vai ter os reagentes e aqui você vai ter os produtos. Então, a nossa setinha necessariamente estaria voltada para baixo, mostrando que essa reação é exotérmica, liberando calor, e o ΔH, então, necessariamente seria negativo. Tá? Isso a gente já viu pelo exercício anterior e também a gente já sabe porque para aquecer o alimento você precisa que libere essa quantidade de calor. Tá? Então é bem importante aí lembrar que quando você mistura magnésio com água, você vai formar hidróxido de magnésio e isso vai ser uma reação exotérmica. Tá bom? Então vamos aqui avaliar quais são as respostas corretas. A primeira, a reação do magnésio com água é exotérmica? Sim, é exotérmica porque libera calor e a gente viu aqui pelo diagrama. Segundo, a entalpia da reação é de ΔH igual a menos 80 kJ por mol. Então vamos ver, pessoal. Aqui está correto o sinal negativo, tá? Porque libera calor, reação exotérmica. E esse valor de 80 a gente pode analisar aqui pela diferença entre a entalpia dos reagentes, 100, e a entalpia dos produtos, 20. Essa diferença dá 80? Dá 80. Então, essa resposta está correta também. 4. O valor de X representa a variação de entalpia da reação. Então, esse valor de X aqui, ele vai ser o nosso ΔH? Ele vai ser a variação de entalpia? Sim, ele vai ser, e ele vai corresponder a menos 80, como a gente viu no item anterior. Então, ele está correto também, tá bom? O item 8. A representação, aí você tá falando, o item 8 é porque aqui eles têm justamente valores diferentes, para o final a gente dar esse valor e aí eles conseguem saber quais vocês erraram, quais vocês acertaram a partir dessa diferença de valores, tá bom? Então não está errado, é só depois somar as alternativas corretas. Então o item 8 diz o seguinte: A representa os reagentes da reação, que é, então aqui, que é magnésio e água, correto? E B, os produtos, hidróxido de magnésio e hidrogênio. Exatamente, falou aqui, ó, produzindo hidróxido de magnésio, né? Se você lembra aí, os hidróxidos são as bases inorgânicas e são aquelas que liberam OH-, tá? E hidrogênio, a gente não está falando do átomo de hidrogênio, a gente está falando de hidrogênio gasoso, que é H2. Então, essa também está correta. E o item 16 diz o seguinte: a diminuição da entalpia de A para B indica que houve a liberação de calor. Então, o que ele está falando? Que aqui houve uma diminuição de entalpia e esse calor foi liberado. Isso é verdade? É verdade também. Então, essa também é um item correto. Com isso, pessoal,
No gabarito, você colocaria a somatória de todos os itens. Então, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, porque todos estão corretos. Então, a resposta final seria 31. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo, que assim que eu puder eu responderei e ajudarei vocês. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!